Quando Pedro chegou e falou para aquele coxo: olha para mim, olha para mim. Ele olhou esperando o quê? Ele esperando prata e ouro. Mas o que Deus tinha para ele? Deus tinha: levanta e anda. Levanta e anda. Não viva mais dessa forma que você está vivendo, sendo envergonhado, sendo desonrado, pedindo esmola. Não viva mais dessa forma. Levanta e anda. E a palavra nos conta que ele levantou, ele saiu correndo, ele saiu pulando, ele saiu louvando, glorificando o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar, amém? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não existe lugar melhor, não existe lugar que a gente se sinta queimando o nosso coração do que aqui. Muitas pessoas chegam e falam assim para a gente: mas Deus, Ele está em todo lugar. Nós sabemos disso. Ele está na nossa casa, está no nosso trabalho, mas como é bom a gente se encontrar aqui, né, como irmãos. A gente está aqui servindo ao mesmo Deus, a gente está ouvindo a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? Gostaria de deixar um abraço no nosso pastor Isaú, da nossa pastora Nilzete. Eles estão ministrando em outro lugar hoje. Eu creio que o mesmo Espírito que está lá vai está aqui também, e vai estar fazendo a diferença na vida dos amados. Eu creio assim que ninguém vai sair aqui de mãos vazias, que todos que aqui entraram vão receber algo diferenciado do Senhor, amém? Então abra seu coração, querido. Eu tinha uma palavra para hoje, até comentei ali com o irmão Adnan. Deus me deu outra palavra essa manhã. Eu creio assim que a palavra de Deus ela não volta vazia. Eu creio que se o Espírito Santo não falar o meu coração, o que cada irmão veio aqui buscar, não tem como eu saber, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, e eu creio assim que Ele tem uma palavra para o teu coração essa noite, amém? Eu gostaria que os queridos estivessem abrindo lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 3. Vamos ler do 1 ao 8. Essa palavra que Deus assentou no meu coração essa manhã. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Ô Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço que o Espírito Santo de Deus, essa noite, venha ministrar, venha falar em cada coração aqui. Que nenhum dos seus filhos que estão aqui, que estão nos assistindo essa noite, saiam de mão vazia, Senhor.
Porque a Tua palavra, Senhor, ela é viva. A Tua palavra, Senhor, ela é eficaz, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é que transforma as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor possa usar, Senhor, a minha boca essa noite como boca de Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, Teu Espírito Santo possa fazer aqui essa noite o que lhe apraz. Porque a igreja é Tua, Senhor. Nós somos Teu. A palavra é Tua, Senhor. Ministra, Deus, poderosamente nas nossas vidas essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós Te louvamos e já Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, e cremos que grandes coisas o Senhor fará. Muito obrigada, Deus. Amém. Aqui, quando nós lemos o livro de Atos, a gente sempre fala assim, Atos dos Apóstolos, mas nós deveríamos chamar esse livro de Atos do Espírito Santo, porque em todas as passagens, Deus assentou no meu coração essa passagem, mas em todas elas, né, nós se deparamos, né, nitidamente, né, com o Espírito Santo de Deus agindo, com o Espírito Santo de Deus transformando, com o Espírito de Deus realizando grandes coisas. E há tantas coisas, né, no livro de Atos, a partir, né, do momento que o Espírito Santo ele desce, né, na vida dos apóstolos, uma unção é liberada, uma autoridade é liberada sobre a vida deles. E eles começam a agir diferenciado. É uma autoridade que vem sobre a vida de cada um deles. E a gente vê, olha quantas coisas maravilhosas. O apóstolo Pedro sendo preso. E a gente lê ali ele na cadeia. E quando aquele anjo chegou e a igreja do Senhor intercedendo, a igreja do Senhor orando em outro local. E o que Pedro estava fazendo na cadeia? Quando o anjo chega lá, a gente lê ali que Pedro ele estava dormindo. Veja bem, quando a gente fala assim, meu Deus, eu servindo a Deus e de repente eu sou preso e eu vou para a cadeia e eu vou fazer o quê? Qual que seria, talvez, a atitude nossa sem o Espírito Santo de Deus? Nós estaríamos muitas vezes chorando, nós estaríamos muitas vezes gritando lá dentro, mas o que Pedro estava fazendo? Né? A palavra de Deus diz que quando o anjo chegou, ele estava dormindo. Porque até na adversidade, é Deus que Ele cuida de nós, é Deus que traz tranquilidade ao nosso coração, confiança ao nosso coração. E aqui a palavra de Deus fala que quando esses apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus, o fogo do Espírito Santo de Deus, né, eles começaram a liberar, conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus tinha para cada um deles. Né? E como é bom, queridos. Como é bom, como é maravilhoso a gente estar junto com uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, queridos, ele tem a palavra certa para nos falar. Mas não é só a palavra certa, ele tem a hora certa, o jeito certo de falar. A gente sente uma paz, a gente sente uma tranquilidade no coração da gente. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, queridos, não há fofoca, não há confusão. A pessoa é usada pelo Espírito Santo de Deus para abençoar vidas, para revelar Deus na vida das pessoas. E esse homem aqui, existem situações, queridos, que a gente não tem o que fazer. Como a palavra de Deus está dizendo aqui, que esse homem era coxo de nascença. Não era culpa dele. Era algo que aconteceu desde antes do nascimento dele. E muitas situações, queridos, a vida diz para a gente, não tem jeito, aceite. Sabe, hoje, assim Deus está ministrando no meu coração, e eu já falei isso, e eu quero
confessar aqui na frente dos irmãos que eu não vou mais falar isso. Se eu falei para alguém, eu quero pedir perdão. Muitas vezes a gente chega e fala assim para a pessoa: aceita que dói menos. Já não ouviram essa frase? A vida fala isso para a gente. Conforme a situação que a gente está vivendo, o inimigo chega e fala e usa pessoas para falar para a gente: aceite. E este homem, a palavra de Deus diz que as pessoas levavam ele diariamente, quer dizer, todos os dias. As pessoas carregavam esse homem e colocavam na frente ali do templo para pedir esmola. Veja bem, amados. Ele estava ali, diante do milagre, diante do templo de Deus, onde a palavra de Deus era ministrada, onde os milagres poderiam estar acontecendo, e ele ali, sem poder andar, sem poder correr, muito menos sem poder sair pulando, como os outros. Mas a palavra de Deus diz que nesse dia, queridos, esse ciclo, esse espírito de derrota que estava sobre a vida desse homem ia se acabar. Porque estava subindo, a palavra de Deus fala, estava subindo duas pessoas, cheio do Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, a vida daquele homem ia ser diferente. A partir daquele momento, ele foi carregado. De manhã ele foi carregado. Mas ele não ia sair carregado de lá. Ele ia sair diferente de lá. Porque estava subindo dois homens cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos cheios, amados, do Espírito Santo de Deus, nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Porque é só o Espírito Santo de Deus que pode revelar quem nós somos em Jesus. E quando nós sabemos quem nós somos em Jesus Cristo, amados, a gente faz uma diferença tão grande na vida das pessoas, que a gente não tem noção do que está fazendo até. A gente faz vidas serem mudadas, a gente faz vidas serem transformadas através da nossa vida. Nós sabemos que não somos nós que fazemos, que é Deus que nos usa. Quando nós abrimos a nossa boca para profetizar, quando nós abrimos a nossa boca para declarar, quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, quando nós temos autoridade, como nós temos aprendido aqui, que nós somos reis, nós somos sacerdotes. Muitas vezes, amados, a situação que nós estamos vivendo, nós aceitamos qualquer coisa. Como esse homem, ele não tinha o que fazer. Ele aceitava ser colocado ali no chão. Ele aceitava as esmolas, mas a palavra de Deus nos diz que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Deus não tem para os seus filhos, Deus não tem para mim, Deus não tem para a igreja do Senhor esmola. Deus não tem coisas pequenas para a nossa vida. Deus tem coisas grandes. Deus tem sonhos grandes. Deus quer nos usar de uma forma diferenciada, queridos, porque a igreja do Senhor é cheia do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes as pessoas do mundo, o inimigo usa pessoas para nos falar, não é a mesma coisa. A Bíblia foi escrita ali há 2000 anos atrás. Não é a mesma coisa. Como que vai saber se não foi mudada, se não foi mudada? Eu te digo diante do Senhor,
Eu te digo numa voz profética essa noite que o Espírito Santo é o mesmo ontem, que o Espírito Santo é o mesmo hoje, que o Espírito Santo será o mesmo eternamente. Que a palavra de Deus, ela é eterna, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma, o mesmo Espírito que estava sobre a vida daqueles 2 apóstolos, que se cruzaram com a vida daquele homem, é o mesmo Espírito que está sobre a nossa vida, amados. E nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas, que quando as pessoas encontrarem conosco, as pessoas vão pedir, aquele homem, quando viu eles, o que ele pensou? O que a palavra aqui fala? Ele olhou para aqueles apóstolos, e quando eles estavam entrando, o que ele pediu? Ele estendeu a mão, ele pediu uma esmola. E aqueles apóstolos, cheios do Espírito Santo de Deus, ele não deu para ele aquilo que ele pediu, mas ele deu para ele aquilo que ele precisava. Muitas vezes, queridos, nós damos para as pessoas aquilo que elas nos pedem, mas nós deixamos de dar para as pessoas aquilo que elas precisam. Quantas vezes, amados, que nós temos ouvido agora aqui, todo dia, toda hora, nós temos ouvido falar dessas eleições, o tempo todo nós ouvimos falar. E algumas vezes, nós falamos para as pessoas, aquele povo de Brasília não presta, aquele vereador não presta, aquele senador, eu não vou votar para ninguém, porque ninguém presta, porque eles mentem. Mas nós somos a igreja do Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, queridos. Quando nós não estivermos contentes com alguma coisa, o que nós temos que fazer como igreja? Nós não temos que ficar profetizando sobre a vida da pessoa, que a pessoa não tem jeito, que a pessoa não presta, que a pessoa não vale nada. Nós temos que profetizar sobre a vida daquelas pessoas, sobre a vida do presidente, sobre a vida do senador, sobre a vida do deputado, sobre a vida do vereador, sobre a vida do prefeito, que eles vão ser profetas de Deus, que eles vão ser usados por Deus para abençoar a nossa nação, que eles vão ser usados pelo Senhor para abençoar as nossas vidas, queridos, que as nossas vidas vão ser diferentes a partir do momento que eles subirem lá naquele palanque, a partir do momento que eles colocarem aquela faixa. Mas muitas vezes, queridos, nós mesmos como igreja, nós declaramos com a nossa boca. Nós declaramos com a nossa boca. E aquele homem, ao cruzarem o caminho daquele homem, sobre uma autoridade liberada da parte de Deus, a vida daquele homem nunca mais será a mesma. Até onde ele podia ir? Ele só podia ir até onde ele fosse levado. E quantas pessoas, queridos, que só vêm à casa de Deus quando são levados? Não é assim? Quantas pessoas, amados, que dependem das pessoas para uma oração, porque não crê que quando ele mesmo ora, vai acontecer? Eu não estou falando contra você pedir uma oração por irmão, nós temos mesmo que orar um pelos outros, nós temos mesmo que profetizar na vida um dos outros, nós temos mesmo que declarar a palavra de Deus um na vida dos outros. Mas muitas vezes nós pedimos porque nós não cremos, queridos, que é o mesmo Espírito que está sobre a nossa vida, que é o mesmo Espírito
que faz parte da nossa vida, queridos. As impossibilidades, amados, elas só vão até quando o Espírito Santo de Deus não chega na história. Porque a partir do momento que se levanta um profeta, muitas vezes a gente fala em profeta, as pessoas falam assim, mas eu não tenho ministério profético. Mas nós temos a palavra de Deus para profetizar, para declarar sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas. Profeta, queridos, é aquele que fala aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz. E tudo que está escrito na palavra de Deus foi Deus que disse. Então, quando nós falamos, quando nós declaramos a palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas, nós estamos sendo boca de Deus na vida das pessoas. Deus, Ele não tem qualquer coisa para a sua igreja. Eu lembro daquela passagem, vou resumir rapidamente, sobre Davi, que agora pouca a gente estava cantando um louvor, acho que foi o último agora. E Deus me trouxe a lembrança da história de Davi, que era de costume, né, que quando um rei tomava o trono, então todos daquela família, os que viviam lá no castelo, naquele reino, eram mortos pelo inimigo. Então, quando quando morreu o rei Saul, que Davi foi levantado rei, então toda a família de Saul que estavam lá, eles fugiram, e o filho de Jonatas, que nós sabemos, nós conhecemos a história, que Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas, o filho dele, na hora que começou aquele tumulto, aquela correria, e foram fugir com o menino caiu e ficou coxo das duas pernas, e levaram aquele menino embora. E aquele menino viveu uma vida toda, porque a palavra de Deus diz que quando Davi, ele se lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas, uma certa data, ele se lembrou, e ele perguntou se tinha alguém ainda que tivesse participado ali daquela história, que tivesse ali no castelo, e chamaram um dos servos, e o servo falou assim, ele perguntou para o servo se tinha algum descendente ali de Jonatas, de Saul, e o servo falou, tenho filho de Jonatas. E ele mandou chamar, e aquele menino, ele viveu a vida toda dele, porque quando o rei Davi chama ele já é casado, ele já tem filho já. Ele viveu a vida toda dele, se escondendo, com medo, preocupado, de medo do rei Davi matar ele, matar a família dele. Ele viveu a vida toda assim, sem saber, queridos, que Davi tinha uma aliança com o pai dele. Sem saber que a partir do momento que Davi soube que ele estava vivo, que Jonatas ainda tinha um filho vivo, Davi chamou ele, trouxe ele para dentro do seu palácio e comia com ele, ele comia na mesa do rei. Davi deu tudo para ele, deu terras para ele, deu banquetes, deu servos, deu criados, e ele viveu a vida toda vivendo como mendigo, se escondendo. E ele tinha todo aquele banquete, ele tinha todas essas coisas. E muitas vezes, queridos, a igreja do Senhor, ela não entende, ela não sabe quem é em Cristo Jesus. Ela não sabe, ela não entende a autoridade que o Senhor colocou nas nossas vidas. Que a palavra de Deus, ela fala que o que ligarmos na terra será ligado no céu.
que o que desligarmos na terra será desligado no céu. Que quando nós declaramos, queridos, algo sobre a vida de alguém, queridos, o inferno todo se estremece, porque aquilo vai acontecer, porque foi uma palavra de Deus, foi um profeta de Deus que declarou aquilo, e tem que acontecer. Quando Pedro chegou e falou para aquele coxo, olha para mim, ele olhou esperando o quê? Ele esperando prata e ouro. Mas o que Deus tinha para ele? Deus tinha, levanta e anda. Levanta e anda. Não viva mais dessa forma que você está vivendo, sendo envergonhado, sendo desonrado, pedindo esmola. Não viva mais dessa forma. Levanta e anda. E a palavra nos conta que ele levantou, ele saiu correndo, ele saiu pulando, ele saiu louvando, glorificando o nome do Senhor. Porque aqueles homens, eles sabiam a autoridade que eles tinham. Pedro não ficou falando, se for da tua vontade, Senhor, que esse homem seja curado. Não. Ele só falou assim para ele: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha, amados? A presença de Deus na vida dele. O que ele tinha? O Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele só declarou: levante e anda. Como que Deus ia fazer? Não cabe a nós como que Deus vai fazer o milagre. Não cabe a mim, não cabe a vocês. Como que Deus vai fazer? Como que Deus vai fazer? Muitas vezes nós perguntamos, como que Deus vai fazer isso? Vai levantar uma perninha, depois vai levantar a outra perninha. Não cabe a nós como que Deus vai fazer. Cabe a nós, queridos, declararmos a palavra de Deus. Cabe a nós profetizarmos a palavra de Deus. Cabe a nós chegarmos na nossa casa e declararmos nesta casa: quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Quem habita aqui é o Espírito Santo de Deus. E todo espírito maligno tem que bater em retirada. Não tem como, queridos. Não tem como os céus não se moverem quando nós declaramos a palavra de Deus. Não tem como o céu não se mover, o céu não se abrir, quando nós profetizamos a palavra de Deus. Não tem como, queridos. Lá em Atos mesmo, a palavra nos conta de Paulo. Paulo, antes era colocado numa prisão aberta. Então, todas as pessoas que passavam lá eram convertidos. Aquele rei falou assim: não, vamos pôr ele numa prisão fechada. Só vai entrar só lá os carcereiros. Falei errado. Desculpa, enrolou a língua. Só vai entrar lá quem vai estar cuidando dele. Só vai entrar lá para trazer uma água, um pão, eu não sei lá o que ele comia. Não vai entrar ninguém. E o que aconteceu, amados? Aquelas pessoas foram convertidas. Aquelas pessoas que estavam lá para cuidar, para que ele ficasse preso, foram convertidas. Porque quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, quando alguém sabe da autoridade que ele tem, daquilo que ele tem em Cristo Jesus, não tem como as coisas não acontecerem, não tem como as pessoas não se converterem, as pessoas não quererem o mesmo Deus que nós servimos. Não tem como, amados. Esse mundo, queridos, ele tem solução.
E a solução não está nas autoridades, a solução está na igreja do Senhor. A solução para esse mundo, a resposta para esse mundo está na minha vida, está na vida de cada um de vocês, está na vida da igreja, porque o mundo só não foi tomado ainda, porque a igreja do Senhor tem se levantado. Uma irmã falou para mim essa semana, olha que bênção, que mover de Deus, que estava domingo, quem veio domingo aqui, todos os dias, eu creio assim que todas as ministrações, há um mover de Deus, há algo diferenciado no espiritual. A irmã falou assim para mim, mas que mover de Deus, que presença de Deus. Irmão, o avivamento começou. Eu falei para ela, o avivamento começou. Começou o avivamento em cada um de nós. Porque quando o Espírito Santo de Deus está presente, aí há liberdade. Quando o Espírito Santo de Deus está presente, a palavra de Deus testifica no nosso coração. A palavra de Deus faz diferença nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela não fica só aqui entre essas quatro paredes. A palavra de Deus, ela sai daqui de dentro no nosso coração e vai fazer diferença lá fora. Porque é muito fácil, queridos, nós sermos crentes dentro da igreja. É muito fácil. Mas nós vamos mostrar para o mundo quem nós somos a partir do momento que nós colocamos o pé daqui para fora. É aí que nós vamos mostrar para o mundo a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. A diferença daquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida. Não vamos, amados, dar ouvidos para a voz do mundo, não vamos dar ouvido para pessoas que são usadas pelo inimigo nas nossas almas. Que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, que o Espírito Santo de Deus não é ninguém, que o Espírito Santo de Deus não faz parte da nossa vida. Você pode estar pensando agora, mas a irmã não sabe o que eu pensei hoje, no dia de hoje. A irmã não sabe o que eu falei no dia de hoje. A irmã não faz ideia do que eu fiz no dia de hoje. Queridos, não importa o que você fez há 1 hora atrás, há 5 minutos atrás. Não importa o que você fez há 1 minuto atrás. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus vai te convencer do erro. Nesse momento vai te convencer do pecado. É só o Espírito Santo de Deus que te convence. É só o Espírito Santo de Deus que traz revelação no teu coração. Não adianta eu chegar e falar 1000 vezes para uma pessoa, para de fazer isso porque você está fazendo errado. É só o Espírito Santo de Deus que vai convencer. É só o Espírito Santo de Deus que vai falar ao coração daquela pessoa que ela não deve agir dessa forma, que ela não deve fazer assim dessa forma. Mas ele fala de uma forma diferenciada, queridos. Ele age de uma forma diferente muitas vezes, que nós pensamos. Muitas vezes, queridos, nós não recebemos de Deus, porque nós queremos espiritualizar muito a situação, nós queremos espiritualizar demais aquele milagre. Mas Deus, Ele usa pessoas que a gente nem imagina que vai usar. Ele usa formas e meios que a gente não passa pela nossa cabeça, que Ele vai usar. E muitas vezes, amados, nós fechamos o coração porque nós queremos ordenar para Deus como que Ele deve fazer as coisas.
Muitas vezes nós deixamos de receber de Deus, porque nós queremos ensinar a Deus a fazer as coisas. E não cabe a mim, não cabe a você, queridos. Não cabe a nós. A nossa função, amados, é levar o Senhor para as pessoas. A nossa função é levar Deus para o mundo. A nossa função é levar Deus para a nossa casa. A nossa função é levar Deus para o nosso trabalho. A nossa função é declarar a palavra do Senhor. A nossa função é profetizar a palavra do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida de todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Eu acho lindo esse texto, queridos. Assim, meu coração treme quando Deus ministra essa palavra no meu coração. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É isso que Deus nos trouxe aqui essa noite. É isso que as pessoas que estão ouvindo essa palavra no dia de hoje, é Deus que está te dizendo, queridos. É Deus que está te dizendo, queridos, que nós vamos dar para as pessoas aquilo que nós temos, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nós vamos dar para as pessoas aquilo que elas precisam, que é o Espírito Santo de Deus na vida delas. E nós vamos fazer diferença na vida dessas pessoas, nós vamos fazer diferença, porque a partir do momento, queridos, que elas cruzarem o nosso caminho, vidas serão tocadas, vidas serão libertas, pessoas serão curadas. E é nós que vamos fazer? Não, nós só vamos declarar, nós só vamos profetizar, nós só vamos dar uma ordem para o inimigo bater em retirada, mas é Deus que vai fazer através das nossas vidas, amém? Eu gostaria... Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.